1 João, capítulo 5, hoje do verso 13 até o verso 21, chegando assim no 18ª exposição, na primeira carta de João. Foram 18 exposições, com essa que vai acontecer agora, 5 capítulos, 105 versículos, de muita exortação do apóstolo João à igreja da Ásia Menor, a nossa igreja, a segunda igreja presbiteriana de Ji-Paraná, as igrejas do Senhor espalhadas por todo canto, as igrejas fiéis, as igrejas abençoadas e abençoadoras. 5 capítulos, 105 versículos, 18 exposições, e nós aprendemos que João desfere golpes certeiros contra os falsos ensinos da igreja da Ásia Menor. Mas vamos ler de forma alternada esses versículos do 13 até o verso 21 do capítulo 5. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amado Deus, mais uma vez nós rendemos glórias ao seu nome, que o Senhor fale aos nossos corações, que nós, ó Deus, aprendamos da sua palavra e que nós, ó Deus, pratiquemos a mesma para a edificação dos nossos corações, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, que o Senhor seja exaltado, que tudo se cumpra de acordo com a vontade do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados irmãos, pais aos montes aqui, avós, bisavós, e o ser humano ele tem uma tendência de dar exortações. E o que são exortações? O que são admoestações? Admoestação é chamar a atenção, e exortação é dar um incentivo, uma motivação. É chamar a atenção para que essa pessoa que você ama faça aquilo que é correto fazer, faça aquilo que é bom fazer. Em via de regra, muitos não gostam de exortações. Quando você chega e fala, olha, você está indo para o caminho errado, eu creio que você precisa mudar, eu creio que você precisa alterar a rota. Em via de regra, as pessoas não gostam de ser chamada a atenção, mesmo que seja uma exortação, que é coisa boa, que seja, olha, vamos juntos, nós podemos juntos, em Cristo, romper esse problema. Em via de regra, a gente não gosta disso, a gente gosta de tomar decisões do próprio coração. João, ele está agora no final da sua carta, fazendo admoestações, exortações para que aprendamos algumas verdades que fazem toda a diferença em nossas vidas. As verdades contidas na palavra do Senhor, como hoje é dia da Bíblia, são verdades absolutas, são verdades que nos fazem caminhar, que nos fazem pisar com firmeza no solo da fé, que nos fazem caminhar olhando para o autor e consumador dos nossos dias. João, ele faz exortações que nos
chamam a algumas verdades que vão fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. E é isso que nós vamos pensar hoje, sobre verdades imprescindíveis para uma vida saudável diante de Deus. Verdades imprescindíveis para uma vida saudável diante de Deus. E o texto já no verso 13, ele nos admoesta dizendo que temos a certeza que a vida do crente é para a vida eterna, ou seja, temos a certeza da vida eterna. É uma repetição dos versos de 6 a 11, quando ele fala sobre a vida eterna e a certeza dessa vida eterna em Cristo Jesus. E ele já começa a sua exortação dizendo, olha, o crente, ele tem uma vida saudável diante de Deus porque ele tem a vida eterna. O texto nos diz e declara que o objetivo de João, ao escrever essa carta aos cristãos da Ásia Menor, a nós aqui hoje, é que o ensinamento dos falsos mestres certamente iria abalar aquele povo. Os ensinamentos dos falsos mestres vão nos abalar. Dependendo de onde a gente está se alimentando, de onde a gente está ouvindo, lendo, vendo, assistindo, fazendo alguma coisa, em via de regra, nós vamos ser contaminados, se aquele ensino for falso. E João, ele tinha esse medo, essa preocupação, que os falsos ensinos causem incerteza, causem insegurança. Então, o apóstolo combate esse efeito, assegurando os seus leitores da realidade da vida eterna. É por isso que ele sempre repete, olha, vocês creem no Senhor Jesus, vocês têm a vida eterna, vocês não vão adquirir a vida eterna, vocês não vão no caminhar na igreja adquirir a vida eterna. A vida eterna está em ti por causa de Jesus, é por causa da morte de Cristo, ela é assegurada somente àqueles que creem em nome do Filho de Deus, do Senhor Jesus. Aqui na carta de João ele procura assegurar que quem já tem a vida eterna, quem tem isso, tem a certeza da vida eterna, quem tem Cristo, tem a certeza da vida eterna. É fantástico que quando ele escreve em João 20:31, também João, o mesmo apóstolo, ele diz assim, estes porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Estes o quê? Os milagres, tudo aquilo que Jesus fez, foi escrito, foi registrado para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Observe que é um casamento, o crer e o ter a vida eterna. Mas não crer no crer, fé na fé, mas crer no Filho de Deus. O Cristo, aquele que foi nascido de mulher, que foi crucificado, mas também ressuscitou, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos. Se você crê nesse aí, Cristo Jesus, você pode ter a certeza da vida eterna. É a primeira exortação, a primeira verdade absoluta, imprescindível, que Ele nos dá, que Ele nos mostra, para que tenhamos uma vida saudável diante de Deus. A segunda é que o crente verdadeiro, ele pode ter sim uma vida saudável diante de Deus, porque Deus responde às nossas orações. De novo eu vou repetir, não vou entrar no assunto, mas só vou repetir para lembrarmos que Jesus, o Senhor, não escuta ímpio. Jesus só escuta os seus. Observe o verso 14 e 15. E sabendo que Ele nos ouve, 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Amados irmãos, uma coisa é saber que Jesus é Deus, e saber que nós somos filhos de Deus, mas o que fazer com as nossas necessidades eternas? Você sabe disso, você crê nisso, mas o que você faz com as suas necessidades diárias? Como podemos nos relacionar com esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso? Como podemos falar com Ele? Que garantia nós temos de que Ele nos ouve, de que Ele nos atende? Porque muitas vezes nós temos orado e nada acontece. Que garantia nós temos
de que Deus está no alto sublime trono e governa todas as coisas, e nós podemos nos dirigir a Ele, e Ele nos ouve. Quais são as condições estabelecidas em sua palavra, para termos um êxito na oração? E é isso que eu quero pensar, é isso que João está mostrando para nós. Por que Ele ouve as nossas orações? Primeiro, há condições para Ele responder as nossas orações. Não é de qualquer jeito. O verso 14 dá condições. Ele mostra que essa é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo a vontade dEle. Não é faça a minha vontade, Senhor, é faça a sua vontade. Oramos aqui com o presbítero André. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas muitas pessoas têm se dirigido a Deus, ordenando a Deus. E pior, sendo instruído por falsos líderes a fazer isso. E esses falsos líderes, eles dizem, pode dizer com autoridade para Deus, porque Ele é Pai. E para um pai você chega e fala, eu quero, e Ele dá. Não é assim com Deus. Se pedimos alguma coisa segundo a vontade dEle. A oração, queridos, não é um recurso conveniente para impormos as nossas vontades a Deus, ou para dobrar as vontades de Deus à nossa vontade, mas sim, a oração é um meio prescrito de nos subordinar à vontade de Deus, a colocar a nossa vontade em submissão à vontade daquele que é o Senhor. É pela oração que nós buscamos a vontade do Senhor. É pela oração que eu e você podemos abraçar ou alinharmos a vontade de Deus. É a vontade dEle que vai prevalecer. É a oração que é o alicerce da confiança. E a confiança é o alicerce da oração. Você ora porque você sabe que tem alguém escutando. Você não está falando ao léu, para ninguém, para a parede. Você está orando porque tem um Deus supremo que lhe ouve, se é que você é filho de Deus. George Miller, um missionário, uma vez escreveu, orar não é vencer a relutância de Deus, mas orar é apropriar-se da disposição de Deus. É aquilo que Deus tem projetado para mim e para você, que na oração nós somos alinhados à vontade dEle. Você sabe por que nós podemos ter certeza que Deus escuta a oração nossa? Primeiro, porque Ele responde, Ele tem condições. A segunda coisa é de que a convicção que nós temos em Deus, que Ele responde às nossas orações, é o seguinte, verso 15. E sabemos que Ele ouve quando nós lhe pedimos. Por isso nós estamos certos que vamos obter os pedidos. Queridos, quando oramos a Deus por intermédio de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, segundo o preceito da palavra, podemos ter a garantia que o Senhor está ali. Por isso que nós temos um privilégio na intercessão. E o texto ele vai render, ele vai para o verso 16, dizendo, se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e Ele dará vida aos que não pecam para a morte. Observe que a atitude minha e sua como crente no Senhor, em relação àqueles que caem, observe, meu irmão, preste atenção. A atitude minha e sua para com aqueles que caem não é atirar pedra. A atitude minha e sua para aqueles que caem não é julgar, mas é orar. Não é condenar, mas é render a Deus orações. Desde 2018, quando eu fui ordenado a pastor, eu anunciei muitas disciplinas, e todas elas, eu clamei à igreja que orasse, porque não é bom, não é prazeroso no coração pastoral disciplinar. Isso não dá prazer, isso dá tristeza. Então, o privilégio da intercessão, quando você vê um irmão cometer um pecado, pede, que Deus dará vida. Observe que a igreja precisa ser um lugar de cura.
não um lugar de adoecimento. A igreja precisa ser um lugar de restauração e não um lugar de condenação. A igreja precisa ser um lugar de intercessão e não um lugar de juízo. Aqueles que tropeçam precisam ser afagados com as nossas orações. A igreja precisa ser um lugar de reconciliação e não um lugar de abandono dos feridos, queridos. E nós temos vários exemplos na palavra. Jesus, ele ora. Jesus está lá em Lucas 22, 31, 32. Ele ora por Pedro quando Satanás estava entrando, permeando, peneirando a sua vida. Samuel, está lá em 1 Samuel 12, 23, disse para o rebelde povo de Israel: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Um povo rebelde. Moisés, lá em Êxodo 32, 10, 14, ele ora pela nação de Israel, e Deus ouviu o seu clamor. Jó, está lá em Jó 32, 7, 9, intercede por seus amigos, quando estes haviam falado erradamente coisas de Deus, e o Senhor os perdoou. Meus amados irmãos, em Tiago 5, 14, 15, os presbíteros, mostra que os presbíteros devem orar pelos doentes quando estes confessam os seus pecados, e diz o texto que eles serão perdoados. Assim como Deus não desiste de nós também não devemos desistir daqueles que caem, daqueles que fracassam, daqueles que deixam por um instante de olhar para a cruz e começam a olhar para si mesmo. Precisamos deixar claro que João não está aqui ensinando a possibilidade da perda da salvação, queridos. Não é isso que ele está falando. Quando ele fala que vai dar vida, ele não está dizendo que a pessoa estava morta espiritualmente, que ela perde a salvação. Não é isso. Ele está dizendo que dar vida significa restaurar a comunhão. Que comunhão? A comunhão com Deus, que é a fonte de toda a vida. Uma igreja sadia é uma igreja que ora por todos, os que estão de pé e os que estão caídos, os que estão desvalidos, e não abandoná-los. Certa feita escutei de um pastor, ele está em disciplina, deixe ele, não vá atrás dele, não visite-o. Não é assim. A palavra de Deus não nos ensina isso. A palavra de Deus ensina que quando virmos alguém que comete um pecado não para a morte, nós devemos orar para que Deus faça uma restauração na vida dele. Mas essa oração, essa intercessão, ela tem limite. Ela tem limite. A parte B do verso 16, a parte A do verso 17 vai dizer: há pecado para a morte, e por esse digo que não rogue. E aí no verso 17, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Querido, nem todo pecador recebe vida em resposta de oração. Nem todo pecador recebe vida, nem todo pecador vai ser restaurado. Isso não quer dizer que nós devemos parar de orar. Nós não sabemos, ele não vem com carimbo. Ou alguém vai evangelizar e deixa eu ver aí seu certificado de salvação. Se você for salvo, eu vou orar por você. Se você não for salvo, ninguém vai fazer isso. Ninguém. Então, nem todo pecador recebe a vida em resposta de oração. João fala que há pecado para a morte. Em certo sentido, todo pecado é para a morte, uma vez que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6, 23. Porém, o apóstolo deixa claro que a magnitude do pecado, ao afirmar que toda a injustiça é pecado, ele deixa claro isso. Porém, no caso dos filhos de Deus, ele tem os seus pecados purificados. No caso dos filhos de Deus, ele tem seus pecados perdoados, ele tem seus pecados propiciados pelo sangue de Cristo. Mas ainda talvez esteja permanecendo em nossas mentes a questão: o que é pecado para a morte? Quantas vezes você vê debates e debates na internet? O que é pecado para a morte? De que João está falando? Existem várias linhas de interpretação, e se formos falar aqui, nós ficaríamos aqui talvez 1, 2 meses de estudo bíblico só com essa parte, só com as linhas de interpretação. Mas eu quero pensar somente em duas aqui, para entendermos, só para fazer um contraponto.
só para levar a temática que João leva desde o início da carta. Quando ele fala que existe pecado à morte, a Igreja Católica Romana, ela interpreta de duas situações. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela pensa que o pecado para a morte é um pecado específico. Por isso que ela divide os pecados na Igreja Católica como veniais e pecados mortais. O que são pecados veniais? São pecados dignos de perdão. Quais são eles? Iniciar uma conversa falando do defeito de outra pessoa. Sabe aquela constatação de dados que os crentes fazem? Não é fofoca, é constatação de dados. Na Igreja Católica isso é chamado de pecado venial. Faltar com a caridade, seja ela total ou parcial. Negligenciar as práticas espirituais. O deboche, a zombaria, a ridicularização de alguém. Isso a Igreja Católica chama de pecados veniais. É a linha de interpretação deles. Entretanto, como eles pensam que um pecado específico é pecado para a morte, tem também os pecados mortais, que são os pecados capitais. Tem filme e tudo mais sobre isso. Então, a Igreja Católica vai dizer que o pecado para a morte é a avareza, é a gula, é a inveja, a ira, a luxúria, a preguiça, a soberba, os 7 pecados capitais. Mas não é assim que a Igreja reformada pensa. A Igreja bíblica, ela entende que o pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E de forma muito sucinta e rápida, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição da verdade conhecida. Ou seja, é atribuir para Satanás as obras de Cristo. Quando uma pessoa atribui para Satanás uma obra que é obra de Cristo, é um pecado para a morte. É negar a verdade absoluta de que Cristo é o Filho de Deus. E é interessante que lá em Mateus 12, de 22 a 32, o povo estava acusando Jesus de curar pelo poder de Belzebu, um demônio. E ele diz, como assim? Se um demônio expulsa outro demônio, não há confusão na casa? Parafraseando o texto que é grande, ele vai dizer, casa dividida não subsiste. Se ele expulsa demônio, não seria ele o Filho de Deus? Então, aqueles que apontam para as obras de Cristo, como sendo obras de Satanás, esses cometem pecado de forma incorrigível. Eles cometem um pecado deliberado, consciente. Eles sabem o que estão fazendo. Eu não estou falando de pessoas que estão na ignorância da lei, que estão na ignorância da graça, que ainda não alcançaram a graça de Cristo. Não são estes. São aqueles que têm conhecimento de Jesus. São aqueles que Hebreus 6, 4, 6 vai dizer que é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Ainda em Hebreus 10, 26 diz, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível do juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Mas sabe o que é uma notícia boa para mim e para você? O crente não comete esse pecado. O crente verdadeiro, ele não comete o pecado para a morte. Sabe por quê? Porque ele é salvo em Cristo. Ele não nega Cristo. Por mais que às vezes o coração pecador do homem duvide da ação de Deus, mas ele não atribui a Satanás isso. Um crente verdadeiro, ele não faz isso. O pecado para a morte não é cometido pelo crente. Ele não é mais deliberadamente pecador. Por isso que nós podemos ter certeza que Deus escuta as nossas orações. Primeiro, que nós não pecamos pecado para a morte. Segundo, porque nós podemos interceder. Terceiro, porque nós temos a vida eterna. Nós somos do Senhor e nada pode nos tocar. Esse é o terceiro ponto. Temos a certeza e podemos assim ter uma vida saudável diante de Deus, é que os crentes não vivem na prática do pecado. Queridos, versos 18 a 19 vai nos mostrar que o crente salvo Jesus, ele não vive na prática do pecado. Mas eu já ouvi isso, tá bom, vamos ouvir de novo. E quem sabe começamos a praticar. Quem sabe isso nos envergonha. Quem sabe isso nos constranja. Quem sabe eu não mude. Por quê?
que o crente não vive na prática do pecado? O verso 18 responde, porque o crente, ele é libertado do poder do pecado. Olha só, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus, perdão, até aí só, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. A palavra está nos informando isso. O crente, ele agora tem uma nova natureza, uma nova mente. O crente agora tem um novo coração, uma nova vida. O crente agora tem uma nova família, uma nova pátria. Agora a pátria do crente é celestial. Por isso, o crente tem novos desejos. O crente não tem mais o velho prazer, mas tem novo prazer. A sua lei medita de dia e de noite, seu prazer está na lei do Senhor. Esse é o crente nascido e regenerado do Senhor. Ele se deleita em Deus, ele deleita-se na palavra de Deus. Amados irmãos, o pecado e o Filho de Deus, eles são incompatíveis. Por mais que, ocasionalmente, de forma muito esporádica, nós podemos encontrar com o pecado nos encontrar, nós não podemos conviver, não podemos colocar em harmonia, em pé de igualdade, sermos filhos de Deus e vivemos em pecado. Nós somos libertados disso. Nós temos a certeza de que nós somos libertados da prática do pecado, porque o crente é guardado do maligno. Não é isso que o verso 18, parte B diz? Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Irmãos, é muita informação aqui. É muita informação num texto só. Aquele que nasceu de Deus é Jesus, mas aquele que é nascido de Deus é o crente. Tem essa diferença. Nós não nascemos de Deus, nós somos nascidos, é diferente. É feitos filhos de Deus. O crente, ele não se guarda. Quem guarda o crente é o Senhor Jesus, que nasceu de Deus, que é o próprio Deus. Ele nos guarda. O maligno, ele está sempre procurando nos afligir. Ele está sempre procurando nos atingir. O maligno, ele mente para os crentes. Isso desde Gênesis, quando ele chega para Eva e conta aquela lorota que ela seria que nem Deus. Ele atribui sofrimentos, assim como Paulo diz em 2 Coríntios. O maligno, ele inflama o orgulho, ele faz o crente ficar orgulhoso. Minha família, meu sobrenome, meus anos de crente, grandes coisas. Porém, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus guarda e mantém seguros os seus filhos. E é bem importante deixarmos bem claro, para não cairmos no enredo neopentecostal, quando diz que aquele que é do Senhor, o maligno não o toca. Entender essa palavra. Porque na linha neopentecostal diz, quem é crente não pega nem doença. Tem um camarada aí, de uma igreja famosinha da televisão, que ele fala que tem 40 anos que ele expulsou a gripe do corpo dele. Tem 40 anos que eu não pego gripe. A internet não perdoa. Pegou as filmagens, que ele televisiona os cultos dele, tudo. E pegou as filmagens dele. Tal dia, ele espirrando. Outro dia, ele assoando o nariz. Outro dia, ele falando fanho. E assim por diante, em vários anos. Além de tudo, são mentirosos. Teve uma pseudo-apóstola, sei lá nem que título que aquela mulher tem, que diz que não adoecia de jeito nenhum quem tem, o maligno não toca, usando esse texto. Ela disse que ela nunca tinha ficado doente, e alguém filmou ela entrando no Sírio-Libanês, empurrada de cadeira de roda, porque estava muito doente. E assim vai pelos falsos profetas. O que é o maligno não toca? E é interessante que esse não toca aparece aqui e em mais um lugar, lá em João 17, que foi traduzido por deter. Então o maligno não pode mais deter, o maligno não mais controla o crente. Aquele que é salvo por Jesus é guardado por Cristo, então ele não mais detém o poder sobre a vida daquela pessoa. Antes estávamos sobre a
a escravidão do maligno. Hoje nós somos escravos de Cristo, somos servos de Cristo. Então é bom entendermos isso. O maligno não nos toca, ele não se detém, ele não nos controla mais. Nós podemos saber, queridos, que nós estamos livres da prática do pecado, pelo verso 19, que diz que o crente é separado do mundo. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Queridos, o maligno não detém o crente, mas o mundo inteiro está irremediavelmente em suas garras. Um dia, eu gosto de falar de gente da igreja presbiteriana. Um presbítero disse assim: passei em frente a uma boate e Satanás estava lá na festa. Eu achei estranho, sabe por quê? Satanás não está preocupado quem está numa boate. Já são dele. Já estão sob as garras dele. Satanás está no meio da igreja, botando sono, botando dúvida, botando pensamento na cabeça das pessoas, botando asco na cabeça das pessoas. Satanás está aqui no meio da gente rodando, como um leão que ruge, perturbando a cabeça da gente, tirando a atenção. É desse jeito. Você acha que ele está preocupado com quem já está lá dentro da boate? Eu falei boate, mas é qualquer movimento diabólico do Senhor do século, que é Satanás. Queridos, quando o texto fala que o crente é separado do mundo, porque o mundo jaz no maligno, é porque o mundo, ele não se preocupa com a fidelidade a Deus. Já estão em berços plácidos, ou seja, de forma tranquila, nos braços de Satanás. Meus amados irmãos, não fiquemos entorpecidos, adormecidos diante dessa verdade. O diabo tem conduzido muitos à destruição. O diabo tem pinçado muitos que estão desatentos. O diabo tem pensado muitos para o seu domínio. Mas os crentes verdadeiros estão guardados, amparados pela mão poderosa do Salvador. E por fim, outra verdade imprescindível para uma vida saudável com Deus. Nós já falamos que temos a vida eterna, que o Senhor ouve as nossas orações, que o crente não vive na prática do pecado. E por fim, nós temos a certeza que Jesus é o verdadeiro Deus. Lembra do início quando eu falei que quem ama, instrui? Mateus, meu filho, tem 25 anos. E ele vai sair, eu falo: ei, cuidado, hein? Ó, veja com quem você anda, hein? Ó, seus amigos, hein? Ó a língua, hein? Ó o que você vai falar, hein? Ó o que você vai comer, o que você vai beber. Ó, hein? Ó, sempre. Ah, pai, que chatice. Tá bom. Na próxima vez que ele for sair, eu vou falar a mesma coisa. E quando ele chegar, eu vou falar: chegou tarde. Se ele chegar 8 horas da noite, chegou tarde. Se ele chegar 2 horas da manhã, chegou tarde. Um pai, uma mãe, ele sempre exorta com amor, porque ele quer o melhor para o filho. A exortação do Senhor, ela é com amor. Saber que Jesus é o verdadeiro Deus, diz aí o verso 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, ou seja, somente por meio de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, podemos ser salvos do maligno. Sabe quem pode olhar para os nossos filhos? Somente Deus. Sabe quem pode olhar por aqueles neófitos na igreja? Somente Deus. Sabe quem pode olhar e salvar aqueles que estão orgulhosos dentro da igreja? Somente Deus. Só Ele pode nos salvar do maligno. Esse mundo que vive de aparência, irmãos, ele não conhece a realidade. Esse mundo que vive de aparência não sabe o que é a verdade. Mas nós sabemos. Eu e você sabemos e estamos careca de saber
que a verdade é Cristo. E eu não vou me cansar. Enquanto Deus me der fôlego, eu vou falar sobre Cristo, sobre a verdade de Cristo. Eu vou repetir, até cansarmos, até fazer calo em nossos ouvidos, até a minha voz parar de funcionar. Eu vou dizer: o Senhor é Deus, Jesus é Deus, é o verdadeiro, e só Ele pode nos salvar desse mundo caído. Só Ele pode nos proteger do maligno. Outra verdade no finalzinho aqui, sobre Jesus sendo o verdadeiro Deus, é que Ele é a essência da vida eterna. Olha no verso 20, parte B. Este é o verdadeiro Deus, e é a vida eterna. Se você tem a vida eterna, o óbvio está aí, irmão, só não vê quem não quer. Se eu tenho a vida eterna, logo eu tenho Cristo, que é a vida eterna. A vida eterna não é apenas uma questão de quantidade de vida. Perceba, a vida eterna não é apenas uma quantidade de vida, mas é uma qualidade de vida. É uma qualidade excepcional. A vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer a Cristo. A vida eterna é Jesus. Ele é o conteúdo, a essência, o núcleo da vida eterna. E por fim, e não menos importante, olha essa exortação de João para a igreja da Ásia Menor. Essa carta ela rodou pelas principais igrejas daquela região, e uma delas era a igreja de Éfeso. Ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ele já tinha falado anteriormente para cuidar, para não pecar contra os ídolos, para não adorar outro que não seja Deus. Mas a pegada de João, não sei se você lembra no início dessa carta, sempre era falar a verdade, mostrando os dois pontos, aquilo que é ruim e aquilo que é bom. E no final ele fala: filhinhos, ele está falando para mim e para você, guardai-vos dos ídolos. O fato de sermos guardados por Jesus não nos isenta da responsabilidade de nos guardarmos. A palavra usada aqui significa guardar, vigiar. Sabe aquele jargão crente? Vigia, irmão. Eu e você precisamos fazer isso todo dia, toda hora, de dentro de casa, a qualquer lugar que tu vai. Vigia, irmão. A Bíblia Vida, ela traduz esse versículo da seguinte forma, como é que fica mais lúcido? Meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no vosso coração. Na verdade, João está dizendo, não abandona o que é real pelo ilusório. Queridos, como eu disse, essa carta rodou por Éfeso, a capital, a igreja, a cidade maior ali, e ela era a capital da Ásia Menor. Éfeso era o povo que morava, os Efésios. Éfeso era uma cidade cheia de pagãos, cheio de templos de adoração, deusa Diana e outros mais. Tinha todo tipo de paganismo naquela região. Então ele estava falando: filhinhos, cuidado com os ídolos. Não era coisa fácil ser cristão em Éfeso, porque lá tinha os deuses sutis ali, daquela religião ali. Estou só dando uma diminuída aqui. O deus da sensualidade, magia negra, segurança política, segurança econômica. Esses eram deuses tentadores para Éfeso. Algo comum com hoje? Eu creio que não. Se nós olharmos friamente para nossos dias, nós vemos que o dinheiro, a segurança, prazer, pessoas, carreira, posses, são ídolos que exigem que nós o cultuemos, em detrimento a prestar culto a Deus. Então, nossos ídolos podem tomar o lugar de Deus. O ídolo do meu coração e do seu coração, por muitas vezes, vai tentar destronar Deus do trono das nossas vidas. E é isso que João está admoestando no final da sua carta. Filhinhos, cuidado, guardai-vos, se proteja dos ídolos. Talvez nós estamos cultuando algum desses ídolos em nossas vidas. Talvez nós estamos cultuando os filhos, um pai, a mãe,
cultuando uma casa, um carro, ou qualquer outro objeto que está sendo colocado no lugar de Deus. E assim como João termina essa carta, eu termino essa exposição. Cuidado com o coração, que, como diz Calvino, é uma fábrica de ídolos. Nós vimos hoje verdades imprescindíveis para uma vida saudável diante de Deus. E nós vimos que nós temos uma verdade imprescindível, que é a vida eterna, orações respondidas, não vivermos na prática do pecado e termos a certeza que Jesus é o verdadeiro Deus. A lição que fica para mim e para você: será que estamos sendo enredados pelo falso ensino? Será que estamos sendo iludidos por aqueles que se dizem cristãos? Apegue-se à verdade do Evangelho, que é Cristo, e Ele nos guardará, Ele nos salvará. Eu não vou entrar mais, porque nós vamos ver, a partir da semana que vem, se Deus permitir, na segunda carta de João, algumas verdades sobre o falso ensino. Não é repetição desse, mas é como agir diante disso. Vamos ficar de pé e vamos orar? Santo e amado Deus, obrigado, porque o Senhor tem falado ao meu coração, ao coração da sua igreja, ó Deus, que nós sejamos protegidos do falso ensino, que nós sejamos protegidos do maligno. Nós podemos dizer isso porque nós temos a certeza que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, e sendo o Senhor o próprio Deus, o Senhor pode nos guardar e há de nos guardar, há de nos fazer andar de forma altaneira, para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas, hoje e por todos sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre essa igreja, sobre a igreja do Senhor, aqui em todos os cantos do mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.